Em mais uma noite de desempenho pífio fora de casa, o Grêmio foi derrotado para o Novo Horizontino. Mas, em paralelo, teve um resultado a comemorar. O técnico Renato Portaluppi fez duras cobranças no vestiário depois da partida. E nós vamos falar um pouco sobre os bastidores de Grêmio 0, Novo Horizontino 2. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio perdeu para o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. E quem fez essa apostinha lá na KTO, quem jogou simplesmente a vitória do Novo Horizontino deve estar sorrindo, né? Sorrindo de qualquer jeito, dormiu rindo, porque se deu super bem. O Novo Horizontino surpreendeu o Grêmio. O Novo Horizontino teve a oportunidade de fazer o terceiro gol e não fez, porque a noite do Grêmio foi ridícula, individualmente e coletivamente. O Renato, desde que chegou em Porto Alegre, ele prometeu uma mudança de atitude, um comportamento, uma entrega, e foi justamente tudo isso que o Grêmio não teve nesse duelo fora de casa. E o próprio treinador confirmou depois do jogo, né, que ele pediu para os jogadores e que os atletas não conseguiram entregar isso. Aliás, Renato muito humilde na sua entrevista coletiva. Aparentemente com uma nova estratégia de comunicação, sem ir para enfrentamento, né, aliviando um pouco assim, não na defensiva, mas num tom bem mais baixo, o Renato tentando compreender o que está acontecendo. Dentro de campo, desde o pontapé inicial da partida, a gente via que nada aconteceria. O Grêmio sem nenhum domínio de meio campo, a ideia de ter Lucas Leiva na vaga do Bitelo resultou naquilo que já havia resultado quando o Roger era o treinador, ou seja, em absolutamente nada. É um equívoco jogar com o Lucas Leiva e com o Vilhaçante juntos. Os dois acabam, né, um anulando o outro. O Vilhaçante, ele teve uma maior liberdade de saída, apareceu um pouco mais na frente, mas pouco produziu. O Lucas Leiva, como primeiro volante, é um jogador extremamente pesado, que deve dentro de campo. Defensivamente ele até dá um poder, mas com a bola nos pés ele não acrescenta em absolutamente nada. Não é nem de longe o jogador que a gente vê treinar contra os meninos do Grêmio, do time de transição. E aí você pode dizer, ah, mas são garotos. É verdade, são os garotos, mas é o treino que a gente assiste, né, cara? O Lucas Leiva, muito mal. E eu não quero nem comentar no Diogo Barbosa, porque daí é a cereja do bolo. A atuação do Diogo Barbosa é aquela atuação que o treinador pode chegar no vestiário e dizer, olha, meu velho, tu nunca mais vai vestir qualquer camisa de clube que eu venha comandar. O Diogo Barbosa, ele mais uma vez comprometeu. E o Diego Souza, para fechar essa listinha dos cascudos aí que foram terrivelmente mal contra o Grêmio Novo Horizontino, não apareceu, e isso não chega a ser uma novidade para você. Mas como coletivo o Grêmio não funcionou. Defensivamente, a equipe foi exposta, o Novo Horizontino teve oportunidades, o primeiro gol é uma cobrança de escanteio no primeiro poste, entre o Diego Souza e o Lucas Leiva, os dois estavam, né, ali na zona de ação do Baggio, que foi o atacante que acabou marcando o gol. O Baggio tem 1,69 m na sua ficha, e ele pulou para cabecear e ainda teve que se abaixar para tornear de cabeça, um negócio assim lamentável, botou no ângulo, fez 1-0. E o segundo gol dos caras, do Grêmio Novo Horizontino, é uma jogada onde o Grêmio está no comando de ataque com o Diogo Barbosa, que dá um passe errado, cede o contra-ataque, faz uma recomposição simplesmente ridícula, com o Lucas Leiva também voltando para marcar de uma forma ridícula, freio de mão puxado. E aí, cara, o Diogo Barbosa, ele simplesmente não acompanha. Ele não acompanha. Ele parece que larga o jogo de mão. Ele vê a ultrapassagem do Bochecha, que recebe dentro da área, finaliza, e o Diogo Barbosa não faz absolutamente nada para impedir a finalização. E o placar de 2-0 é construído. No segundo tempo, o Ronald ainda tem a oportunidade de marcar e acaba desperdiçando, vencendo em velocidade, de uma maneira até assim, né, com facilidade, de uma maneira assim, parecia recreio, sabe? Passou por cima do Thiago Santos. Foi um jogo para esquecer, Só que depois da partida, alguns bastidores que são bem importantes. O meu colega, querido amigo Simon Bianchini, que estava no palco da partida, escutou algumas partes da conversa do Renato no vestiário. O Simon estava lá pela Rádio Gaúcha. E o relato do Simon lá na Gaúcha
foi de cobrança, tom de cobrança, clima de velório, evidentemente, no vestiário, né? Apenas o Renato falava, caminhando bastante, falando com o grupo de jogadores, colocando as suas ideias, e o Renato, na entrevista coletiva depois da partida, ele confirma que teve uma conversa franca, conversa que o presidente classificou como leal, que é o tom de cobrança que o departamento de futebol, que agora está na pessoa do Renato e do presidente Romildo, está colocando para o grupo de jogadores, estabelece nesse momento da temporada. O Renato, ele cobra entrega. E é isso que ele vai exigir dos seus atletas a partir de agora. As frases do Renato, inclusive, são neste sentido, frases relatadas pelo Simon lá na Rádio Gaúcha, tá? De acordo com o Simon, o Renato falou o seguinte: estamos jogando para ir para a primeira. Essa frase, ela pode, né, fora de um contexto, parecer simples, mas ela é bem significativa, cara. O Grêmio joga para ir para a primeira. O Grêmio não pode jogar contra o Novo Horizontino, que não disputa absolutamente nada na Série B do Campeonato Brasileiro, e não correr. E o Renato, ele fala sobre não correr durante a entrevista coletiva. Ele dá esse alerta. Não correr é mortal. E alguns jogadores não correram dentro de campo. Talvez caberá a ele, Portaluppi, fazer uma reavaliação do grupo de jogadores e saber o que de fato pode ou não pode ser colocado em campo. Quais são as conexões que de fato dão certo entre os atletas. Mas a cobrança, ela foi pesada, foi forte, e a promessa é de uma nova postura a partir da próxima terça-feira, quando o Grêmio encara o Sport na Arena em confronto que é direto, e o Renato fez questão de fazer várias vezes o chamamento ao torcedor para eles comparecerem na Arena, para você comparecer na Arena na próxima terça-feira às 7 da noite, quando o Grêmio encara o Sport. Também é importante dizermos o seguinte: Renato não terá Vilha Sante no próximo jogo, mas terá o retorno do Bitelo, e o Bitelo fez muita falta nesta partida. Impressionante como o Bitelo fez falta nesse jogo. Notas e avaliações. Foi uma noite terrível e ninguém conseguiu dar uma explicação digna, mas todos entenderam que faltou entrega, que era aquilo que o Renato prometia. Repito, até o Renato acredita que faltou entrega por parte do grupo de jogadores. Notas e avaliações. Eu já aviso que eu vou pegar muito pesado, porque foi um dos jogos que mais me incomodaram durante esta campanha de Série B. O goleiro Breno, eu dou nota 5 pro Breno. Não acho que ele foi responsável diretamente pelas falhas do Grêmio defensivamente falando, mas comprometeu. Comprometeu no sentido de não conseguiu segurar o Rojão no momento de decisão. Não foi culpa dele, mas não conseguiu fazer aquilo que poderia ter salvado o Grêmio. Edilson, nota 4. Edilson fora de forma, mal ofensivamente e defensivamente, não preciso nem falar, também um jogador que não conseguiu agregar nada. Pedro Jeromel, eu dou 4,5 pro Pedro Jeromel. Ah, Dávila, o Jeromel, cara, o Jeromel, ele não foi aquilo que você está acostumado. Ele foi um zagueiro que deu muitas brechas, o lado direito do Grêmio sofreu várias infiltrações, o Jeromel estava meio atrapalhado, atabalhoado, e ele e o Bruno Alves, pra mim eles têm a mesma nota, tá? 4,5. Foram jogadores extremamente inseguros que jogaram pra trás a maior parte do tempo. O Breno teve que dar uns 500 chutes pra frente porque toda hora a bola voltava e voltava na fogueira. O Diogo Barbosa, nota 2. O Diogo Barbosa ganha nota 2 porque ele acertou o Grêmio, né? Vestiu a camisa branca, ele foi lá e colocou o uniforme branco. Parabéns pra ele, porque no mais errou absolutamente tudo e é um jogador que cada vez mais mostra que não pode vestir a camisa gremista. No meio-campo, Matias Vilha Sante. Eu dou nota 5 pro Vilha Sante, tá? Improvisado ali como segundo volante, colocado na verdade como segundo volante, ele tentou cumprir o papel, mas sem grande expressão, não foi bem. O seu aproveitamento de passes eu não acreditei, assim, não coloco como positivo. Ele acertou mais de 90% dos passes, tá? Mas tudo lateralizado ou para trás. Do lado dele, Lucas Leiva. Cara, Lucas Leiva nota 13,5. Lucas Leiva não tá agregando absolutamente nada. Do meio para frente não existe, do meio para trás lento. Pesado, lamento muito, queria muito que o Lucas estivesse se dando bem e hoje ele é um problema no time do Grêmio. Tassiano, dou nota 5, pouco contribuiu, mas também eu não posso dizer que o Tassiano foi culpado pela noite ruim do Grêmio. Gabriel Teixeira, nota 5 também, vale o mesmo pro Gabriel que vale pro Tassiano, tá? Foi um jogador que pouco contribuiu, mas ele não comprometeu. Guilherme, dou 4,5.
o Guilherme deve demais. E talvez o histórico recente do Guilherme, né, essa arrancada dele com a camisa do Grêmio pese na minha mão na hora de dar um 4,5 pro Guilherme. Lá na frente, o Diego Souza. Eu sei que ele entrou em campo porque eu vi a escalação do Grêmio. Pouco fez, nota 4 para o Diego Souza. Nem o pivô, que normalmente é um trabalho que ele executa decentemente, ele conseguiu fazer nesse duelo contra o Novo Horizontino. Muito curioso para saber como serão os próximos dias de viagens, de deslocamentos, de conversas e, evidentemente, de uma busca por uma solução de um grande problema. E para a gente fechar, eu deixei a boa notícia, a única coisa positiva da noite, para o final. O Grêmio não será ultrapassado pelo Londrina na próxima rodada. Não existe essa possibilidade. E tudo por conta de um cara, Ciel. Ciel salvou o Grêmio. Sim, Ciel. No finalzinho da partida, entre Tombense e Londrina, Ciel marcou o gol de empate. O Londrina estava ganhando fora de casa da Tombense. Só que o Ciel foi lá, né, já experiente, né, cara vivido, foi lá e fez o golzinho da Tombense. Isso faz automaticamente que a diferença de pontos entre o Grêmio e o Londrina permaneça numa situação de 2 rodadas para o Grêmio perder a sua posição dentro do G4. Atualmente, tá, o Grêmio tem 50, o Londrina tem 45. Se tudo der errado na próxima rodada, o Londrina vencer a Ponte Preta, Londrina que vai jogar em casa, e o Grêmio perder para o Sport, a diferença ficará em 2 pontos. Ainda é uma margem, não de conforto, mas ainda é uma margem de vantagem em relação ao 5º colocado. É bom o Grêmio ganhar, tá? É bom o Grêmio ganhar e não brincar dentro do G4. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.